Bom dia, estou morrendo de saudade de vocês. Então vejam só, a aula de hoje de História é sobre a Reforma e a Contra-Reforma Protestante. Eu passei para vocês semana passada, um capítulo para vocês fazerem a leitura do capítulo, e eu coloquei o título aqui de Reformas Religiosas, que foram as reformas que foram ocorrendo com o passar dos anos, e mais principalmente a do século XVI, que existia um quadro muito rigoroso da Igreja Católica, de regras e tal, que eram para ser seguidas. E durante esse tempo foram surgindo algumas pessoas que eram contra essas regras, esses dogmas da Igreja. Tá? Então, eu pontuei aqui algumas coisas que eu vou falar aqui bem brevemente, para vocês entenderem mais o que vocês leram. Então, eu coloquei aqui como estava a Europa no século XVI, Então, no início do século XVI, a Europa ela era submetida aos domínios da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica tinha um poder muito grande, uma influência muito grande sobre a sociedade europeia do século XVI. Existia também na Igreja um grande comércio de indulgência. E o que é isso, o comércio de indulgência? É o mesmo que que você tem que pagar para ser salvo, para ser perdoado por um pecado que você cometeu. Então, um exemplo, hoje em dia, então digamos que se você se transportasse para o século XVI, então se você vivesse lá na Europa, num país da Europa do século XVI, e você, você mentisse para os seus pais, então você ia lá, confessava-se com o padre iria lhe cobrar um valor X, e se você só seria salvo se você pagasse à igreja esse valor. Então você pagava, ele iria mandar você rezar, enfim, pedir perdão, mas você só seria salvo se você pagasse essa indulgência. Então o comércio de indulgência é a venda. A gente sabe que para você ser perdoado, você precisa apenas se arrepender de seus pecados, e fazer o bem. Sim. Sem olhar quem, desculpe. Sem olhar quem, você não precisa pagar nenhum valor para a sua salvação, valor em dinheiro não. Tá? Então, existia uma forte intolerância religiosa, então você não poderia cultuar os seus deuses, você não poderia ter a opção de seguir outra religião, uma religião africana, enfim, não. Então, existia uma intolerância religiosa. Ou você era da Igreja Católica, ou você era perseguido, ou você era, muitas vezes, algumas mulheres, essas curandeiras eram chamadas de bruxa, porque acreditava que se fazia esses feitiços nesses chás. Então muitos eram perseguidos, então existia uma forte intolerância religiosa. E hoje todo mundo é livre para seguir qualquer religião, ou até não seguir nenhuma, Então você é livre para decidir tudo sobre sua vida. E lógico que surgiram alguns opositores, contra esses mandos e desmandos da igreja no século XVI. Eu coloquei aqui dois a princípio, a priori. Então, John Wycliffe, que era contra a interferência da igreja na política, porque a igreja interferia muito nas decisões políticas, e ele foi perseguido e teve que se retratar e tudo mais. Ian Hus, que é a questão da interpretação da Bíblia, deveria se beber no Novo Testamento que Jesus deixou para a gente, deveria ser para a grande população e a gente deveria segui-lo, mas como a grande maioria da população não sabia ler e muito menos sabia ler o latim, então, que era a língua predominante, isso foi uma afronta à igreja, e esse Ian Hus foi morto, condenado por protestar contra a igreja, discordar. E surgiram grandes pensadores, e uma figura muito citada e muito importante nessa reforma foi a figura de Martinho Lutero, que era um monge da igreja e começou a observar e discordar de muitas coisas, que acontecia, como o comércio de indulgência, como o celibato, que é o fato que o padre não pode se casar, até hoje ainda mas ele discordava disso, ele acreditava que isso qualquer ser humano não poderia, chefe religioso, poderia ter a sua família e tal, mas ele era da igreja e ele começou a discordar disso. Então ele teve muita base na influência dos nobres alemães que financiaram isso, que também não estavam muito de acordo com a igreja, porque a igreja muitas vezes
metia o dedo nas decisões políticas, e esses nobres alemães patrocinou algumas teses de Martim Lutero. Logo, Martim Lutero foi perseguido, ele foi julgado, não chegou a ser morto porque teve essa base, fugiu e tal. E eu coloquei aqui algumas coisas de Martim Lutero em relação à contestação da igreja. Tinha influência de nobres alemães, que eu acabei de falar. Ele escreveu suas 95 teses, que eram 95 regras, que ele deveria ser um dogma da igreja, deveria ser um princípio para se seguir uma religião, né? Criar, assim, a sua própria religião, a religião luterana, né? Que a gente conhece também a igreja protestante. Por isso que se tem o título de Reforma Protestante, a partir da fundação da igreja luterana, com Martim Lutero. Essas 95 teses são 95 ideias, né, que ele escreveu. Na sua igreja, ele proclama, e nessas teses também ele diz, o fim do celibato e do comércio de indulgências, né, é um protesto. O fim do celibato é que o padre poderia se casar, o líder religioso poderia se casar. Para ele, sim, que não interferia em nada na questão divina e tal. E o fim do comércio de indulgências, que a gente é totalmente de acordo e que não existe mais, né, na igreja, graças a Deus, porque ninguém deve pagar para ser perdoado. E ele também era contra o culto de imagens, né, que na verdade a gente não deve adorar a imagem, né, mas existem pessoas que adoram. Então ele era contra esse culto de imagem e acreditar que aquela imagem é sagrada, aí não, enfim. Há algumas características também do trabalho dele que ele criou. Foi a tradução da Bíblia. Primeiro ele traduziu para alemão, porque antes só quem sabia ler latim é que poderia saber. Então a igreja podia dizer o que quisesse, que ninguém iria contestar, porque não sabia o que estava escrito lá, né? Então, com essa facilitação, com essa tradução, a princípio para o alemão e depois para outras línguas, e hoje a Bíblia é universal, um livro universal, né? Um grande livro, um grandioso livro, considerado sagrado para algumas religiões, mas ele traduziu, isso facilitou também, é uma característica da função de Martim Lutero nessa reforma. Criação do batismo e do sacramento, né, como bênção religioso, do divino e tal. E surgiu outra pessoa, né, que é João Calvino, que é um grande teólogo do capitalismo. A ideia do capitalismo é a luta de classes, né, do rico, do pobre, a divisão do trabalho e a teologia dentro desse capitalismo, né? Então, como é que funciona isso? Então, João Calvino vem isso e também cria a igreja calvinista, né, a religião calvinista. Então, quando eu falo em reforma religiosa é porque a gente tem a protestante, a gente tem a calvinista, a gente vai ter o surgimento da igreja anglicana, que eu vou falar mais um pouquinho na frente. Enfim, então aí a gente tem outro também teórico que eu acabei de falar, que é Henrique VIII, que era o rei foi um grande rei da Inglaterra e que se tornou por divergências na sua família, que não poderia casar de novo. Tem a historinha de que ele traiu a mulher e que colocou a culpa na mulher, e a mulher foi condenada, né, porque não podia, se casou com Ana Bolena. Então isso é assunto para outra aula. Depois a gente vai aprender mais sobre isso. Mas ele toma as terras da igreja, Henrique VIII, e funda a própria igreja para poder se casar com uma nova esposa, já que na igreja católica a gente não pode casar mais 2 vezes, a não ser que a gente se torne viúvo ou viúva, né? Mas ele fez isso e agora ele se torna o rei e o próprio Papa, o próprio líder da sua própria igreja, com a fundação da igreja anglicana por Henrique VIII lá na Inglaterra. Tá? Em resposta a todos esses protestos, a todas essas divergências, a igreja reage com a contra-reforma. Ela marca uma reunião lá na cidade de Trento, que a gente chama do Concílio de Trento, e lá ela restabelece e reafirma algumas coisas que eram contestadas por Martim Lutero, João Calvino, Henrique VIII e outros pensadores, tá? Que ia de encontro às ideias da igreja. E a gente tem a contra-reforma. Nesse Concílio de Trento, eu pontuei 2 coisas, que é a reafirmação do celibato, que permanece até os dias de hoje, né? Que é o caso que o padre não pode se casar, um líder religioso não pode ter relações físicas com outras pessoas. E a criação do Índex, que é a lista dos livros proibidos, que
que eram os livros que a igreja proibia que as pessoas lessem, que não poderiam ler. Então, existe uma lista até hoje, lógico, hoje todo mundo é liberdade, é lei, você pode ler o que quiser, mas ainda permanece, tem o índex, né? Que não é tão rigoroso. Antes quem lia era perseguido, julgado e tal. Um exemplo disso dos dias de hoje é o livro de Harry Potter, que seria um livro que remete às bruxas, que por sinal eu amo, mas que é considerado um livro de bruxaria, porque está nessa lista do índex. Tá bom assim? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, tô morrendo de saudade e até a próxima aula, se Deus quiser.